Seja bem-vindo ao Atitude BR, um programa feito para você que é empresário, que tem uma pequena, uma média empresa ou que está pensando em montar um negócio próprio. E para inspirar você, eu trouxe hoje aqui uma pessoa super carismática, que tem uma história muito boa, muito fantástica, que é o Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma. Seu Sidney, muito obrigado por ter vindo aqui no Atitude BR. Tiago, eu que agradeço e dentro do que eu puder contribuir aí, muito obrigado pelo convite, eu que tenho que te agradecer. Bom, todo mundo quando vê uma pessoa, um empresário, uma pessoa que fez sucesso e principalmente você que é uma pessoa conhecida, que dá a cara aos seus produtos, à sua empresa, acha que a pessoa já nasceu com todo esse sucesso. Não, eu acho que ninguém nasce, né, com todo sucesso, e inclusive no meu caso é muito diferente. Eu venho de uma família muito humilde e eu trabalhava na roça, eu comecei a trabalhar no começo de office boy numa farmácia, né, com 12, 13 anos de idade. Você nasceu aonde? Eu nasci numa cidade chamada São João do Ivaí. Tá. Mas a minha primeira farmácia que eu trabalhei chamava a cidade de Nova Olímpia, mais ou menos uns 200 quilômetros da cidade que eu nasci. Aí foi meu primeiro emprego. Na época, né, se manipulava muito, então eu comecei lavando vidro numa farmácia. Fazendo realmente o remédio. Depois comecei trabalhando de balconista e assim por diante. E eu com 18 anos já tinha a minha primeira farmácia. Eu estabeleci a minha primeira farmácia com 18 anos de idade. Thiago. Aonde? Numa cidade pequena chamada Nova Jerusalém, no município, hoje pertence a outro município, na época era município de Umuarama. Nossa. Era município da cidade de Umuarama. Aí eu comecei, na época, com a lei, para quem não era farmacêutico e aonde não tinha médico ou não tinha farmacêutico, existia uma coisa que não existe mais, um provisionamento para um prático de farmácia. Então, eu era uma pessoa prático de farmácia, que eu não sei se você sabe, mas eu não tenho nem o curso primário. Sim. Eu não tenho nem o curso primário. Então, eu comecei como prático de farmácia e estabeleci a minha farmácia... não lembro o ano agora certo, mas com 18 anos de idade. Com 18 né? anos. E como o senhor conseguiu estabelecer uma farmácia com 18 anos, o capital para isso, a ideia, a visão? Para você ter uma ideia, como eu comecei a trabalhar com 11 anos de idade em farmácia, Tiago, com 18 anos eu já tinha 7 anos de experiência. Sim. E foi meio por acidente, porque o que aconteceu, até uma história, se eu vou falar rapidamente, tinha já um posto de medicamentos. E na época, aquele senhor, o Derli Alves e o Dercy Alves, que mataram o Chico Mendes, né, ele tinha prometido assassinar o dono desse posto de medicamento. E o cara tinha medo, ele saiu procurando alguém que pudesse comprar a farmácia dele de qualquer jeito, porque ele queria fugir da cidade. E ofereceu para mim, eu tinha 18 anos de idade, trabalhava de balconista numa farmácia em Umuarama, e eu aceitei comprar a farmácia dele com uma pequena entrada, parcelando, e aí comecei o meu primeiro negócio. Né? Mas eu já pretendia, já estava fazendo algumas economias, mas na época foi essa ocasião da necessidade dele vender, em função dele estar com medo de morrer. E o que o senhor chama disso? É um acaso, é uma sorte? Estava no lugar certo, na hora certa? Qual que é o nome que a gente pode dar a isso? Eu acho que são todas as coisas. Acho que é sorte e eu também saber aproveitar a oportunidade, Tiago. Então, ele tinha oferecido a farmácia, era uma pequena farmácia, um posto de medicamentos, então era uma coisa de um valor pequeno. Mas eu acho que eu soube, na hora certa, aproveitar a oportunidade. Para você ter uma ideia, eu comprei a farmácia dando um televisor que eu tinha de entrada, uma pequena reserva que eu tinha em caderneta de poupança, e eu fiz uma proposta para ele para pagar em 2 anos. Né? Então, eu vi ali que ele tinha necessidade, né, de sair da cidade mesmo, e eu acho que eu aproveitei a oportunidade. Eu acho que isso é uma coisa que eu, até assim, não só essa vez, eu procuro aproveitar a oportunidade na hora certa. Foi a decisão que eu tomei. Tem um pouco de intuição aí? Acho que tem, um pouco acho que tem, sim. Acho que tem, acho que Deus também ilumina na hora certa, na hora certa. E aí você começou essa farmácia aos 18 anos? Eu comecei aos 18 anos, né? Eu não tinha nem 18 anos completo, então eu tinha problema com o serviço militar, tinha aquela preocupação, né? E eu comecei essa
essa pequena farmácia. Então, como era um lugar que tinha era muita madeira, era serrarias bastante, né? Então, eu tinha convênios, atendia com as serrarias, mas eu queria uma coisa maior, né? E com menos de 2 anos antes do prazo de eu pagar as prestações, eu já liquidei a farmácia, já consegui comprar um carro e aí eu parti para uma farmácia maior na cidade de Umuarama. A minha primeira farmácia chamava Farmácia São Marcos. A partir dali eu comecei com 20 anos de idade, eu já tinha acho que 6 ou 8 drogarias na região, né? Olha. Com 20 anos de idade eu já tinha mais ou menos, para você ter uma ideia, com 21 anos de idade eu tinha 500 funcionários. Nossa. Com 21 anos de idade, né? Porque daí eu também entrei em outros segmentos, como distribuição de bebidas, uma pequena pecuária, né? E reinvestia, né? Eu gostava de negócios e reinvestia em outros segmentos, mas acabei ficando com farmácia porque nos outros que eu não conhecia, eu não fui bem sucedido, né? Então... Mas é engraçado, tem gente que fala que empreender é nato e tem gente que fala que não é uma ciência, é uma arte, mas sim uma prática e que se pode desenvolver essa prática. O senhor, pelo que o senhor está me dizendo, é realmente uma coisa nata. Olha, eu acho que no meu caso foi mais necessidade. Meu pai tem 11 filhos e nós passávamos muita dificuldade, passávamos fome. Eu morei na rua antes fui morador de rua por algumas semanas, né? Foi pouco tempo. E eu acho que foi a necessidade de trabalhar. Isso com quantos anos? Eu comecei a trabalhar com 10 anos de idade. Tá. Eu trabalhei em lavoura, trabalhei em serraria, né? Trabalhei em comércio. Meu primeiro emprego foi num bazar. E aí eu comecei a trabalhar em farmácia pela necessidade que tinha a minha família de ajuda, né? Eu ajudar. Meu pai era boia fria, né? Na época ganhava aí menos de meio salário mínimo e eu tinha que ajudar a ganhar para ele para sustentar os meus irmãos. E os seus irmãos, né? eles também têm essa vontade, tiveram essa vontade de empreender ou era algo particular seu? Eu acho que acho que foi algo particular meu. Acho que eles assim não... hoje tem alguns que estão com comércio também, né? Mas na época todo mundo da roça. Como eu te falei, a minha família ninguém estudou, né? Então acho que foi uma coisa... Quer dizer, a visão era mesmo, sua. Né? O fato também de eu sair com 15 anos de idade, 14 para 15 anos de casa, procurar trabalhar. E nesse período eu já falei, um dia eu vou ter a minha farmácia, eu quero ter o meu negócio próprio. Então, eu já sonhava com isso, né? E aconteceu o sonho é de importante. aparecer esse camarada lá para vender e deu certo, né? Muito bom. Sidney, a gente vai para um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouco conversando com o Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma. Não saia daí. Estamos de volta com a Atitude BR e hoje conversando aqui com o Sidney Oliveira, presidente e fundador da Ultrafarma. Seu Sidney, nesses anos todos, qual foi o momento que o senhor foi mais difícil? Chegou alguma hora a pensar em desistir? Puxa, isso daqui tá muito pesado para mim? Não, eu nunca pensei em desistir, nunca nem me passou pela cabeça, mas devido a situações econômicas, né, que eu estou já com farmácia há quase 45 anos, então nós tivemos aí Plano Collor, Plano Sarney, congelamentos de medicamentos, falta de produtos, né? Teve muitos períodos de dificuldades, mas assim, em mudar de ramo, em desanimar, nunca. Agora você tem períodos difíceis, né? Devido à situação econômica que o país passou nos últimos 40 anos, eu já estou estabelecimento meu há 40 anos. Então, quantas crises, com inflação aí de 80% que já tivemos nesse país, com congelamento de preço, com bloqueio de dinheiro, com falta de medicamentos, com mudanças na legislação da vigilância, né? O sistema tributário, né? Mas assim, desanimar, eu sou uma pessoa que não desanima, eu sempre estou animado. E aí, para passar por esses momentos, o senhor se apega aonde? Na certeza que esse momento vai passar, no dia a dia? Olha, é engraçado o que eu vou te falar, Tiago, mas eu sempre assim, tirei proveito de algumas crises. Eu falava, eu tenho que buscar alguma coisa diferente para superar a crise. Eu consegui superar as crises buscando um diferencial.
E com esse, sempre, graças a Deus, deu certo todas as vezes. Então, você vê, se você está num país como esse, você tem uma empresa por 40 anos que nunca teve problema com falência, claro. Eu acho que quem não foi protestado hoje, quem não pagou em cartório, Claro. uma vez eu vi o Antônio Emílio de Moraes falar isso, ele não está preparado para ser um comerciante, né? Então, assim, a minha empresa também já passou dificuldades, Sim, né? sem dúvida. Mas sou uma empresa que, graças a Deus, desde que eu fundei a minha primeira farmácia, eu nunca tive pedido de falência, eu nunca tive um processo bancário, tive ações trabalhistas, normal, Sim, né? Mas nunca sim. tive uma briga jurídica com o fornecedor. Então, isso porque administramos certo.